Boa noite, igreja, graça e paz. Essa semana, confesso que me deu um frio na barriga, porque ontem a pastora Joyce me mandou o folheto de convite para o culto de hoje, e o pastor estava falando comigo e estava lá, a palavra abençoada da pregadora. Eu falei, meu Deus, quem é essa, Senhor? Jesus me ajuda, Dá aquele frio na barriga. Quem é essa pessoa, com a palavra abençoada? Mas quem tem a palavra abençoada é o Senhor, irmão? E é Ele que nos trouxe aqui nessa noite. Estou muito feliz de encontrar os irmãos em mais um ano, Avançamos para 2025, porque louvamos aqui. Meu Deus é um Deus de milagres. Então, você chegar em 2025 é um milagre de Deus. É o milagre da vida que Ele renovou todos os dias de 2024 e já estamos no 5º dia de 2025 e você, milagre de Deus, está aqui. E com a entrada do novo ano, se renovam as nossas expectativas, não é isso? A gente começa a fazer novos planos. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou gastar menos. Esse ano eu vou economizar mais. Esse ano eu vou dormir mais cedo. É esse ano que eu vou realizar aquele meu sonho. É esse ano que eu vou fazer aquela viagem. A gente começa a renovar as expectativas. Eu, todo ano, renovo a minha expectativa. Esse ano eu vou emagrecer. O problema é conseguir levar a expectativa até o fim do ano. Mas todo ano a gente renova as expectativas. E a gente acha que o novo ele vai acontecer no novo ano. Porque o ano vira, parece que a chave vira. Você mudou a uma nova oportunidade, a 365 dias diferente do ano anterior. E a gente acaba esquecendo que, na verdade, esse novo já chegou. Naquele dia que você levantou a mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o novo chegou. A palavra diz que eis que se fez nova todas as coisas. O problema é que a gente fica esperando as coisas novas acontecerem do lado de fora. Quando, na verdade, as maiores coisas novas precisam acontecer de dentro para fora. As pessoas falam, se você não mudar, nada vai mudar. Mas o novo está aí. Desde aquele grande dia em que seu nome entrou no livro da vida. O problema é que você presta mais atenção no que está no lado de fora. E Deus está fazendo e quer fazer grandes coisas do lado de dentro. Então, a palavra que o Senhor me deu hoje, ela tem muito a ver com a proposta do anjo dessa igreja, nos dada no começo, na virada de 2025. Quem estava aqui sabe, mas quem não estava, não precisa ficar de fora, tá? Quem não estava, pode ir lá no YouTube e ver a pregação do nosso querido pastor Eliezer falando sobre reciprocidade. Busque e acharás, Busque mais. Esse ano é um ano de águas mais profundas. É essa a proposta que o anjo da igreja trouxe para nós. À medida que você quer mais, esse Deus vai se apresentar mais. Esse Deus vai se revelar mais. E como é que isso acontece? Com a palavra que Deus me deu nessa noite. Eu queria dividir com vocês uma palavra muito conhecida lá em João, capítulo 15, você que trouxe a sua Bíblia pode abrir, você que está acompanhando de casa pode abrir a Bíblia em João 15, dos versículos do 1 ao 8, você conhece muito bem essa passagem. Então, a gente tem um convite, vamos viver uma reciprocidade, uma troca, uma intimidade, uma relação intensa no ano de 2025 desse Deus. Mas para isso, algo novo precisa ser construído dentro de você, porque o novo já está lá. Mas você precisa dar lugar para que esse novo crie raízes em lugares escondidos dentro de você.
Então, a palavra do Senhor nos diz ali a partir do versículo 1 até o versículo 8, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Olha que texto lindo, gente. Olha um Deus maravilhoso que se fez carne e se apresenta como eu sou a videira. E vocês são os ramos. Tem uma rua aqui no Flamengo, muito conhecida de todos nós, que é a Paissandu. Vocês já andaram pela Paissandu? O que tem de especial na Paissandu? Palmeiras. A Paissandu é toda tomada de palmeiras. Palmeiras vistosas, palmeiras centenárias. Eu amo andar pela Paissandu porque ela tem esse diferencial. Árvores muito vistosas, árvores que chamam a atenção e tomam a Paissandu todinha. E a gente fica ali, vislumbrados, olhando aquelas árvores, achando, meu Deus, como elas são grandes, não é? Como elas são enormes. O que a gente não sabe é que para ela ser grande, bonita, enorme, o fundamento dela tem que ser maior ainda, para que ela seja sustentada. E o convite que o Senhor nos faz nessa noite é criar raízes profundas. Porque o tema da nossa mensagem hoje é: os enraizados duram. Eu queria que você dissesse para a pessoa do seu lado: os enraizados duram. Exatamente, os enraizados, eles duram. E o Senhor nos faz um convite nessa noite. Seja um enraizado no ano de 2025. O lavrador que a palavra nos diz é esse Deus, aquele que cuida, né, aquele que poda, aquele que limpa. Em um certo momento nesse texto ele diz, né, você que já, né, que você faz parte dessa videira, é o Senhor que cuida de você. É o Senhor que limpa você. Então eu queria dizer para você, se você é seguidor de Jesus, quantos são seguidores de Jesus aqui nessa noite? Amém? Então o seu destino, o seu chamado é para ser frutífero. Frutífero. O crente genuíno tem como destino frutificar. Olha que maravilha. Talvez quando a gente não conhecia Jesus, a gente ficou procurando muitas das vezes qual é o meu destino. Quantas perguntas a gente já fez sobre o nosso destino? Eu estou te dizendo a resposta hoje porque a palavra está nos dizendo. O seu destino é frutificar. E para frutificar, você precisa de um relacionamento com esse Deus. Porque nesse relacionamento você vai começar a criar raízes profundas. Não adianta você estar bonito do lado de fora se qualquer chuva, qualquer vento arrancar você do solo. As suas raízes precisam ser profundas. Frutos não são atividades religiosas, como ir à igreja. Não é ler a Bíblia. Isso faz parte do processo de se enraizar. Não é guardar os 10 mandamentos. Sabe o que é fruto?
Fruto significa que quando alguém prova a sua vida, ela tem gosto de Jesus. Alguém já provou a sua vida e falou, nossa, essa... Sabe quando a gente prova alguém que tem gosto de Jesus? Qualquer problema que você tem, você quer dividir com essa pessoa. Porque essa pessoa é aquela que ela vai falar palavras que vão falar ao teu coração. Quando eu entrei no seminário, eu já falei isso aqui, eu conheci uma pessoa. E quando ela abria a boca, irmãos, eu ficava assim, sabe aquela pessoa que você fica olhando assim, porque ela tinha tanta paixão para falar de Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero falar de Jesus com essa paixão. Os olhos dela brilhavam, era diferente de qualquer outra pessoa na turma, quando aquela menina pegava e tinha alguma oportunidade de falar no seminário. Gosto de Jesus. Dar frutos é isso. E deixa eu te falar uma coisa, a gente frutifica para o outro. A gente frutifica para o próximo. A gente não frutifica para nós mesmos. Né? Então, se você estiver enxertado na videira, você será uma uva brava, que dará frutos não para si, mas para que o mundo veja quem Jesus é, através da sua vida. Nós não somos chamados apenas para dar frutos, mas para dar muitos frutos. Olha, Deus não é modesto com o plano que Ele tem para as nossas vidas. Ele não fala poucos frutos, Ele não fala frutos, Ele fala muitos frutos. Frutos que duram, não são aqueles frutos que começam a nascer e caem da árvore, não, frutos que duram. E eu queria que você percebesse o ciclo de crescimento de uma árvore. Como é que é? Quem aqui já plantou árvore? Quem aqui já regou essa árvore? Viu aquele brotinho nascer? Né? E aquele brotinho sai ali da terra. A gente já fez isso, sabe por quê? Com caroço de feijão. Né? Se a gente não fez, os nossos filhos fizeram, os nossos netos fizeram. Levaram o caroço de feijão para casa e a gente começa a regar aquele, e ele vira um brotinho, e quando ele sai ali para tomar o sol, né, a gente fica todo feliz. Nasceu o brotinho, ele vai começar a criar raízes. Né? Se a gente não tirar do copinho, se a gente não tirar do vasinho, as raízes vão começar a morrer. Por quê? Elas não vão ter para onde crescer. Então a gente tira e coloca no solo. Não é assim esse processo? A raiz começa a crescer e ela cresce até que a planta fique madura o suficiente para dar frutos. A frutificação da nossa vida, ela acontece semelhante. Deus planta a palavra, o Espírito rega e começa a criar raízes. Através de quê? De um relacionamento pessoal e diário com esse Deus. A proposta que o pastor Eliezer fez no início de 2025, um relacionamento pessoal e diário com esse Deus. E aí ele vai começar a construir dentro de você raízes profundas. Raízes que ninguém vai poder arrancar. Ele vai começar a construir esses sistemas de raízes. A palavra de Deus diz, permaneçam em mim. A raiz vai te dar equilíbrio, a raiz vai te dar constância, a raiz vai te dar perseverança. Ele vai começar a criar raízes profundas dentro do teu coração. Para que você produza frutos abundantes e duradouros, Deus precisa primeiro torná-lo maior dentro do que você é por fora. Eu queria que você marcasse essa palavra no seu coração. Uma fundação será sempre maior do que aquilo que ela está suportando. A vida com Cristo começa na fundação, na raiz, no relacionamento diário. Se você ainda, no ano de 2024, não abriu esse coração, mas eu já aceitei a Jesus de muito tempo. Não estou falando de aceitar, eu estou falando de permitir que o Senhor crie raízes profundas dentro do seu coração. Esse ano Ele te convida a criar raízes profundas dentro do teu coração. E para isso, Ele não é aquela pessoa mal educada.
Ele precisa que você abra o seu coração para que raízes profundas... Não, ele não quer mais superficialidade, não é mais tempo de ser superficial. Raízes profundas. Na Bíblia temos muitos exemplos de sistemas de raízes para frutos abundantes e duradouros. Moisés... Vocês conhecem Moisés? 40 anos no deserto antes de liderar Israel. Tempo de criar raízes profundas. Josué. Alguém aqui já ouviu falar de Josué? Teve que ser preparado durante 13 anos. Para quê? Criar raízes profundas. Jesus. Conhecem Jesus? Esse vocês conhecem. Esse mudou a história da sua vida, mudou a história da minha vida. 30 anos criando raízes profundas para um ministério meteórico de 3 anos que mudou a história da humanidade. Vejamos o processo de Davi. Vocês conhecem Davi? Aquele menino franzino, né, que estava lá no pasto e recebeu o profeta Samuel na sua casa, e o profeta chega lá para ungir um rei. Olha, e Jessé começa a apresentar aqueles que são bonitos por fora, sabe? Aqueles que você diz assim, é esse aí, né? É esse aí, porque esse aí tem toda a cara, é todo formoso, esse aí está o preparado. E Jessé vai apresentando um, vai apresentando outro, vai apresentando outro, e o Senhor só vai dizendo assim para Samuel, não é esse. Não é esse. E aí, quando acabou os filhos, ele falou, mas acabaram os filhos, não tem mais nenhum? O improvável. Chama o pastorzinho, né? Devia ter uns 13 anos, mais ou menos. Chama ele lá, aquele pequenininho, franzino. E a gente sabe que a gente gosta de repetir essa frase. O Senhor fala para Samuel, né? Eu não vejo como o homem vê. Mas, na verdade, o que o Senhor estava querendo dizer é, eu quero alguém que esteja com o coração aberto para eu criar raízes. Eu não quero qualquer pessoa. Eu quero aquele. Não tem estatura. Não, talvez não tenha muita beleza. Não, talvez não seja o mais forte. Nada disso importa. O que importa para o Senhor é se o teu coração está aberto para que Ele crie raízes. E Davi passou muito tempo, foi ali ungido rei naquele dia, voltou para o seu pasto, e a gente conhece a trajetória de Davi. 30 anos tinha ele, quando assumiu o reino de Israel. Aproximadamente 17 anos criando raízes. Preste bem atenção. Você não precisa ser o cara, você não precisa ser a Mulher Maravilha, você não precisa ser o mais lindo, você não precisa ser o especial. Não, Deus não trabalha com nada disso. Deus trabalha com corações que queiram criar raízes profundas. E de simples pastor de ovelhas, ele faz rei. Não, ele não queria um novo Saul. Ele queria alguém que estivesse disposto a abrir o coração para que ele criasse as raízes profundas. O Senhor fala na palavra dele que ele é a videira e todo aquele que está ligado nele vai produzir frutos. Jesus falou um pouco, né, sobre as pessoas que não produzem frutos, sobre os solos que não estão adequados para frutificar. Ele fala isso lá em Lucas, capítulo 8, versículo 13 e 14, eu não vou ler, mas ele diz que as sementes que caíram sobre as pedras recebem a palavra, mas não têm raiz. Não é isso? E aí elas creem durante um tempo, mas depois desistem na aprovação.
ele também fala das sementes que caíram entre os espinhos. Ouvem, mas são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Eu queria perguntar para você nessa noite, que tipo de solo é o teu coração? Porque Jesus, ele quer um solo que esteja disposto a criar raízes profundas. Nessa noite, ele está procurando pessoas que ele quer tornar grande por dentro. Presta bem atenção, a palavra de Deus diz, lá no versículo 7, e se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. A gente fica no novo ano projetando muitas coisas nossas, das nossas forças, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Mas eu queria dizer para você, basta somente você ter um solo, um coração aberto para que as raízes profundas sejam criadas através do Espírito em você e todas as demais coisas vão acontecer. Até os seus sonhos passarão a ser os sonhos dele. Porque você vai pensar com a mente de Cristo. Você vai orar e a sua oração não vai ser mais uma oração cheia daquilo que você acha, daquilo que você quer, mas cheia da vontade daquilo que Deus pensou para a sua vida. Pessoas que não deixam o jardineiro retirar as pedras e as ervas daninhas do solo do coração não se permitem criar raízes. Morrem sem gerar frutos. Presta bem atenção. Se tem algo que te impede de criar raízes profundas, nessa noite há um convite de Jesus para que você abra a mão. Às vezes a gente fica preso a pessoas, preso às coisas. Olha o solo que caiu, a semente que caiu no solo que tinha espinhos. Isso vai sufocando. E aí o que acontece? A sua semente vai morrer. E você não vai cumprir o seu propósito. Qual é o propósito do cristão? Frutificar. Aquele que está enxertado na videira, ele frutifica. Não existe a possibilidade do cristão enxertado na videira não frutificar. E ele frutifica muito. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que nasceu, né, de novo, aquele que está em mim, aquele que tem um relacionamento comigo, ele vai abrir espaço para que eu faça uma grande obra nele. Para de esperar grandes coisas fora, se você ainda não abriu o coração para Deus fazer grandes coisas dentro. E tudo acontece de dentro para fora. Não espere nada de fora para dentro. Com Jesus é de dentro para fora. Ah, Senhor, mas eu quero isso. Ah, mas eu planejei aquilo. Ei, será que você está preparado para tudo isso? Você nem abriu o seu coração. Lembra da palmeira da Paysandu? Para ela estar naquela altura, as raízes precisam estar profundas. O fundamento é sempre maior do que aquilo que você vê do lado de fora. Os versículos 7 e 8, novamente, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Eu quero redefinir nessa noite sucesso com você. A versão do sucesso de Deus é construir vidas sobre coisas eternas para coisas eternas. O que eu quero dizer com isso? A gente tem uma versão de sucesso diferente de Deus. Sucesso na perspectiva de Deus não tem realizações a curto prazo. Presta bem atenção.
E nós somos uma sociedade que sucesso para a gente é tudo a curto prazo, né? Nós medimos sucesso por número. Quantos seguidores, quantas curtidas, quantos participantes da conferência, quantas pessoas no culto da manhã na igreja, quantas pessoas participaram da pesquisa. Não é assim que a gente mede sucesso? Esses números não impressionam a Deus. Nem são referências espirituais de sucesso. Eu queria que você redefinisse sucesso na perspectiva de Deus na sua vida. Medir sucessos por resultados a curto prazo é medir somente aparência. Aquilo que está visível. O que eu quero dizer para vocês com isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo vai dizer: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele vê o coração e está procurando frutos que duram. Qualquer um pode começar a caminhada, mas o que vai importar para Jesus é aquele dia, aquele último dia da tua caminhada, que você vai ter chegado lá, depois de todos os desertos, de todas as dificuldades, de todas as tribulações, aquele grande dia, o fim das coisas, que é melhor do que o começo delas. Esse resultado a longo prazo é o que impressiona Jesus. O fruto que durou, o fruto que permaneceu, o fruto que não retrocedeu, o fruto que não olhou para trás. Frutos de cristãos enraizados, que tiveram ventanias, mas continuaram de pé. Que passaram por tribulações, mas continuaram de pé. Por quê? Raízes profundas. Ninguém vai te tirar do corpo, da igreja, da presença, do reino, se as suas raízes forem profundas. Ah, o irmão olhou de cara feia. Suas raízes são profundas. Amanhã o irmão olha de cara bonita, boa. Ah, mas eu estou tão incomodada porque eu queria que fosse dessa forma o ministério. Fica calmo, o ministério não é seu, é dele. Se tiver que mudar, vai mudar. Mas isso não te tira, porque as suas raízes são profundas. Ah, eu estou passando por uma tribulação, uma luta. Irmãos, me digam a verdade. Quem aqui não passa por tribulação e por luta? Isso não tira ninguém que tem raízes profundas. Isso não faz ninguém parar que tem raízes profundas. Sucesso é apresentar a Ele no final das suas vidas e ver que a única coisa importante é que se os seus corações andaram alinhados com o dele, a ponto de criar raízes profundas e produzir frutos duradouros, você escute: muito bem, servo bom e fiel. Isso é sucesso na perspectiva de Deus. Eu queria dizer para vocês que no dia do batismo que a gente teve aqui, no nosso último batismo, vocês viram que eu estava muito emocionada, chorando bastante, né? E às vezes a pessoa fala assim, é só o peso da glória no momento era muito grande, mas não era só isso. Porque aquilo que estava acontecendo aqui foi um fruto a longo prazo de um homem que estendeu a mão para o Morro Azul, de pessoas que se permitiram ter o coração enraizado e foram para lá, Jeane, Michele, pastor Jânio. E aquilo que vocês estavam vendo aqui é um fruto do que começou lá. E às vezes, se a gente olhar na perspectiva humana, você vai na congregação, são tão poucos membros. Não tem sucesso. O sucesso estava acontecendo aqui, diante dos nossos olhos, né? Do pastor que virou a mão para o Morro Azul e começou a orar: Senhor, eu quero evangelizar esse lugar. Presta bem atenção, frutos de sucesso para o Senhor são a longo prazo.
É a sua vida sustentada e apresentada até o fim. Passando por tudo. Naquele grande dia você dizer, Senhor, eu estou aqui. Lembra de Caleb? Vocês lembram de Caleb? Olha, 45 anos tinha eu quando Deus me fez a promessa. Mas hoje eu estou tão forte como naquele dia que Jesus me fez a promessa. E Caleb herdou Hebrom como promessa. Mas ele disse que ele perseverou e que ele estava tão forte na presença do Senhor como naquele dia que o Senhor fez a promessa. Enraizados, frutos que duram. Eu queria convidar você, no ano de 2025, para finalizar, a permitir que o Senhor, Ele gere raízes profundas no seu coração em 3 solos. Primeiro, no solo da intimidade. Não existe vida com Jesus sem relacionamento com Ele. Relacionamento construo diariamente. Você é propriedade dEle, lembra? Ele te comprou por um alto preço. Intimidade, relacionamento, fala tudo. Ah, mas ele sabe o que eu penso. Não, abre a boca e fala. Intimidade com seu Deus. É nesse solo de intimidade que ele vai começar a construir raízes profundas. No solo do serviço, sirva. Ah, mas eu não tenho talento. Lembra de Davi? Olha, o Senhor, Ele vai construindo raízes quando a gente se dispõe a servir. Tão somente servir. Se você tiver um coração disposto a servir, Ele vai te guiar aonde você vai servir. No solo da comunidade. Contar com irmãos. Se inspirar em irmãos. Encorajar irmãos. Presta bem atenção. Membro é membro só dentro do corpo. Fora do corpo, a gente não é membro. É aqui, no calor das pessoas que amam, que de vez em quando ferem, que têm problemas, que o Senhor vai desenvolver raízes profundas em você. Para finalizar, já que você pode pôr para mim o Salmo 1, versículo 3, eu queria finalizar com esse versículo, que é o desejo do Senhor, para as nossas vidas, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas nunca cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa palavra é a palavra que eu vou proferir sobre a sua vida nessa noite. No ano de 2025, talvez você entrou aqui querendo ouvir, você vai ser próspero. Esse é o ano da conquista do impossível. Esse é o ano que você vai conquistar o que você deseja. Esse é o ano do alcance da sua casa própria. Esse é o ano do seu casamento. Sim, pode ser o ano disso tudo. Mas esse ano tem que ser o ano em que você vai crescer por dentro de uma forma como você nunca cresceu na presença de Deus. Esse ano você vai ser identificado como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá seu fruto no tempo certo e que as folhas nunca cairão. E tudo quanto fizer prosperará. Que o ano de 2025 seja muito mais do que coisas terrenas, materiais, de conquista, mas que seja muito mais de coisas eternas dentro do teu coração. Que no ano de 2025 você sirva tão gloriosamente a Deus como você nunca serviu. Que no ano de 2025 você rompa com todos os espinhos, com todas as pedras que te impedem de viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Que no ano de 2025 as raízes profundas do Espírito do Senhor sejam enxertadas em você. E você vai ser esse galho, esse ramo enxertado na árvore, esse ramo que dá fruto. O Senhor te chamou para ser frutífero. Então, o meu desejo, e como profecia nessa noite, através da palavra de Deus, na sua vida, eu profetizo que você seja frutífero
frutífero no ano de 2025, para a honra e glória do Senhor. Que no final desse ano você diga assim: meu Deus, eu tenho um testemunho para dar. Quando o pastor Elisé fizer o último culto do ano, o Senhor criou em mim raízes profundas. Que o Espírito continue falando ao seu coração nessa noite. E que você seja essa árvore plantada, que nunca seca na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.